Bom, passemos agora à terceira apresentação. O trabalho intitulado Enhancing Spaceworthiness Process Based on Certification Procedures Applied in KC 390 and Gripen F-39. Os autores são Leonardo Guimarães, Daniel Rondon, Guilherme Moreira, Daniele Amorim, Christopher Cerqueira. Por favor, mano. Muito obrigado. Boa tarde, não, ainda não. 1 minuto para tarde, mas vamos lá. Boa tarde, senhoras e senhores, heróis, né? Para ficar nesse horário do almoço, eu tava quase ligando para minha mãe para ver ela ficar aqui. Não sei se estão aqui já pronto, né? Já estou feliz. Quantos dos senhores assistiu o mini curso lá de engenharia de sistemas? Beleza, boa parte aqui. Eu vou explicar uns conceitos básicos antes de ir para o artigo propriamente dito, né? Lá foi falado de validação, verificação, né? E aí eu venho aqui com certificação. Salada mista, como eu não quero que ninguém durma nesses 15 minutos, eu vou falar rapidamente o que é cada um, né? A verificação vem de veredas, verdade, o que é verdade, certo? 2 hambúrgueres alface, joga lá, o requisito era esse. Isso tem valor? Não, mas está lá, verdade, todos os itens estão lá cumpridos. Ter valor, validação. É quando você olha para um hambúrguer, realmente, tá do jeito certinho, isso tem valor para mim. Validação. E certificação, Rondon, é o que eu vou falar agora. Certificação, ela é a aceitação de uma conformidade por terceira parte. Pronto. Aí já estamos viajando de novo. Mas vamos lá. O que seria a aceitação da conformidade de primeira parte? É quando você faz a prova e você mesmo corrige. Beleza, tirei 10. Que é o que estou corrigindo a prova. Aí vamos fazer aqui agora uma segunda parte. Você faz a prova e o teu brother, teu amigo, faz a correção para você. Ele gosta de você, então ele não tem uma isenção completa. A certificação é quando uma autoridade que não tem um sentimento, vou usar a palavra sentimento, mas não tem impacto direto naquilo, faz essa avaliação de conformidade. Então a avaliação de conformidade de terceira parte, certificação, que é o que a gente vai falar agora. Beleza? Estão comigo? Eu gastei o quê? 1, 2 minutos? Bruno Moreira, por gentileza, como coautor, meu amigo de longa data, controle o tempo porque eu vou falar do que eu gosto. Isso é muito ruim, gente. A última vez que falei sobre certificação, queimei muito tempo. Professor, eu peço desculpas também se isso acontecer. Se eu corte minha cabeça, eu paro de falar. Bom, basicamente o que a gente vai falar aqui hoje é desse processo Spaceworthiness, né? Aí já entra outros contextos que não só a certificação, mas a gente vai abordar aqui. E esse Spaceworthiness, ou seja, esse processo espacial baseado nos processos de certificação que foram aplicados no KC-390 e no F-39. Então, a avaliação da conformidade de terceira parte desses 2 projetos, ele traz para a gente lições aprendidas que podem ser e devem ser aplicados ao setor espacial. Tudo que foi falado em engenharia de sistemas, a verdade que é a indústria aeronáutica, ela bebe muito dessa fonte, porque a engenharia de sistemas começou com eles lá. Então, você vai ver a maioria dos livros, NASA, a ESA, tudo engenharia de sistemas, espaço. Só que a parte de certificação, quase toda ela é oriunda do mundo aeronáutico. Esses 2 mundos se conversando é o que eu estou estudando aí nos últimos 7 anos, com muita alegria. Vamos lá, vamos começar o nosso super trabalho. Esse trabalho Vamos lá, deixa eu já percorrer, porque eu não vou queimar meus minutos com blá blá blá. Basicamente é o seguinte, a gente começa a aviação, né, Santos Dumont, e a partir daí a gente começa a usar o avião como meio de transporte, né? E obviamente, como todo desenvolvimento tecnológico, você tem perdas, né? E a partir desse momento, né, a gente tem a utilização desse meio de transporte, as pessoas começam a morrer e o pessoal fala, poxa vida, será que a gente está, como humanidade, né, a gente está conseguindo cumprir aí os requisitos mínimos de segurança, porque está aumentando demais esse tipo de coisa. E aí, a Segunda Guerra Mundial, ela veio para dar um boom tecnológico nesses períodos, e a América, ela começa a desenvolver alguns critérios de segurança. Então, é feito lá a Convenção de Chicago, em 1944, e aí a ICAO, ela vem para estabelecer, né, esse tipo de uniformidade nas regulamentações, padrões e práticas da aviação civil. Então, é harmonizado o entendimento, a gente tem, inclusive, dentro dessa organização, alguns países membros, né, que fazem aí as votações. O Brasil é um desses países, né, que tem uma voz muito ativa
dentro desse contexto. Isso é legal falar porque a gente, como nação, né, aliás, todos aqui brasileiros, né, a gente, como nação, consegue estar no que há no estado da arte em termos de aviação. Isso muito por conta da nossa indústria aeronáutica, né, que veio, de certa forma, oriunda aqui desses campos aqui do ITA e do DCTA. Pois bem, essa uniformidade de requisitos de segurança, ele é feito em nível mundial, e os países que não são signatários da ICAO têm muitas dificuldades para adentrar espaço aéreo. Por exemplo, um país X, né, não vamos cometer gafes aqui, um país X que não tem uma indústria robusta ao ponto de conseguir garantir a certificação de aeronavegabilidade de seus produtos, ela fica impedida de sobrevoar determinadas regiões do mundo, inclusive o nosso Brasil também. Pois bem, a ICAO, nesse contexto, ela desempenha um papel fundamental, né, nessa promoção de segurança. E aí, a gente consegue fazer uma extrapolação disso com o que estamos enfrentando hoje no mundo espacial. O mundo espacial ele começa a ter um desenvolvimento maior, né, agora, nas últimas décadas, eu diria anos, ou meses, ou dias. Quando a gente está aqui, a indústria espacial tem se desenvolvido da mesma forma que a gente tem no pós-guerra lá. E aí começam a ter os nossos passageiros espaciais. Todo mundo acha super legal, que nem era na época, lá em 1940 e tanto. Eu vou pegar um voo, né? Lembra? Não sei se tem aquelas filmagens, né? Do camarada pegando o voo da Varig, né? Vindo lá, o cara fumando, aquela coisa charmosa. O espaço hoje enfrenta mais ou menos a mesma coisa. Se você fizer uma regra de 3 simples aí, você vai ver que o espaço está com esse tipo de apelo. A questão e o que eu trago aqui agora para vocês, nessa agora assim tarde, será que a gente não tem como aprender o que a gente fez lá atrás no mundo aeronáutico para a gente não ter perdas de vidas no mundo espacial? Esse aí é o nosso merchan. Essa parte de fundamentação teórica eu vou passar um pouco mais rápido, porque eu expliquei os conceitos super básicos aqui, né, que são de certificação, mas eu vou ressaltar aqui o IFI, né, o Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, que é a autoridade da certificação militar. Por que eu pego militar e não civil para falar do espaço? Aqui, em particular, a gente tem uma preocupação com a missão, que é algo muito correlato ao espaço. Quando você vê a certificação civil, ele tem já requisitos previamente definidos, ele tem uma preocupação com segurança muito grande, mas não tem essa questão de missão, que é algo que tem com muitas características também no mundo espacial. Então, esse paralelo que eu faço é IFI, Autoridade de Certificação Militar, o documento 5721, que seria aí a nossa Bíblia da Certificação, e aí a gente consegue pegar algumas lições aprendidas disso que foi desenvolvido ao longo dos anos e também agora aplicar no mundo espacial. E aí a gente vai falar um pouco do que é o processo do KC-390. Traduzindo muito em miúdos, o processo do KC-390, ele tem 2 fases bem definidas, né? Lá dentro você tem uma aeronave muito parecida com a aeronave de transporte. Eu diria que metade dos requisitos que lá estão, eles são requisitos puramente civis. E a outra metade, ela abarca os requisitos contratuais e são os requisitos mais afetos à parte militar. Então você tem esse tipo de montagem. A parte militar, a gente tem um guia que é a MIL Handbook 516, que nada mais é do que uma harmonização de entendimento de requisitos militares do mundo, é um guia. Então você utiliza isso daqui para fazer a certificação do KC-390. Não vou falar mais do KC porque foi o projeto que eu trabalhei ao longo dos meus anos lá no IFIC, aí eu vou me empolgar mesmo, aí vocês estão lascados, ninguém vai almoçar hoje. Mas basicamente é isso, a gente tem esse tipo de abordagem no KC-390. Vou falar um pouco agora da abordagem que a gente utiliza no F-39 no Gripen. Lá a gente tem uma autoridade, que é o LCMA, que é da Suécia, né? E aí lá tem o 21. É a mesma coisa, as nomenclaturas elas são utilizadas de forma harmonizada. Você fala qualquer documento em russo, chinês, 21, você está falando da certificação básica. Então a gente preserva esse paralelismo. E aí, a partir daí, você tem uma plataforma básica, que é o que eles fazem lá. Lá, a utilização da engenharia, não que a gente não use aqui, mas a engenharia de sistemas que vocês aprenderam hoje de manhã lá com o professor Márcio Costa, é uma verdade para absolutamente tudo que eles fazem lá. É extremamente importante, assim, não é porque eu estou fazendo doutorado na área, não, mas é algo que você consegue dimensionar muito seus esforços. Sem isso daqui, é muito difícil. Sem engenharia de sistema, é muito difícil você conseguir fazer um produto sem ter
grandes perdas. Mas, enfim, basicamente o processo do Gripen, você usa uma plataforma básica e a partir daí você vai dando updates daquilo ali, de maneira a não ter que refazer uma certificação toda. Eles também utilizam lá a 1516. Isso é importante para a gente saber que para o mundo aeronáutico ele tem um guia para seguir. O mundo espacial não. Então aí já começam as primeiras lições aprendidas que eu começo a elencar para poder validar nesse artigo. Bom, indo nessa linha, né, o IFI publicou em 2019, eu estava lá ainda, uma ICA similar a 5721, já abarcando os projetos espaciais. Muito incipiente ainda, é verdade, né, porque você faz um paralelo, você vai ver que você não consegue churrupinhar muita coisa de um para outro. Mas aqui já deu um pontapé inicial naquilo que a gente almeja para os próximos anos. A gente tem também ações correlatas com a EB, e esse REB, parte 2 dele, a gente tem também algumas questões de safety que estão envolvendo ali na parte de lançamento. Então você faz um tailoring, né? Você faz uma junção desses dois documentos para você ter um mínimo ali de garantia de segurança da operação. E aí aqui eu falo que é o que eu já comentei aqui, né? Tanto a parte de aeronavegabilidade, ou seja, a parte aeronáutica e a parte espacial, né, de Space Warfare, ele traz um benefício para ambos os domínios, né? E aqui, nesse artigo especificamente, eu abordo mais o benefício que a aeronáutica traz para o espaço. Tá. Eu vou passar rapidamente pela metodologia, mas eu vou falar aqui o que eu fiz. Basicamente, pega todo o desenho que foi feito na parte aeronáutica, em termos de garantia de segurança, de certificação. Pega todo o processo que a gente tem no Brasil e no mundo da parte de certificação espacial. Eu faço um paralelo, eu pego os gaps maiores e a partir daí eu faço pontos de melhoria. Elenco, acho que foram 20 pesquisadores da área e faço a validação disso. Falo, ó, essa pergunta aqui, ela vai trazer benefício para o teu trabalho, para a segurança? Ok. E aí, como eu tive um período curto, porém muito intenso como gerente de projeto, eu pude perceber o quão importante é realmente você fazer esse tipo de validação no começo, que é o que foi falado lá na engenharia de sistemas. Quanto mais tarde você trata esses problemas, mais custoso é em todos os níveis esse tipo de situação. Mas vamos lá. Bom, aqui eu vou falar um pouco da importância. Só quantos minutos que eu tenho? Só para ir para os resultados, para não... 4. Excelente. Sim, é muito bom. Bom, o processo rápido aqui, a gente tem projeto conceitual, definição de requisitos, planejamento da conformidade, a implementação e a pós-certificação. Quando você faz o paralelo dos dois, é a mesma coisa. Na certificação espacial, é igualzinho a certificação aeronáutica. O gap são justamente essas coisas. Em termos da 1516, por exemplo, e também na abordagem de custo. Porque uma coisa é você certificar uma aeronave onde, desde 44, você faz mais ou menos da mesma forma, né? Tem os faros lá dividindo, né, as categorias de aeronave, mas é mais ou menos a mesma coisa. O espaço não, é muito difícil você ter projetos seriados, né? Muito embora que isso deva acontecer, mas cada projeto é um projeto, cada filho é um filho, né? Então, você tem essa dificuldade um pouco maior nesses contextos. Tá, eu vou partir então aqui para as primeiras perguntas e aí eu vou explicando em cima das perguntas que aí acho que eu ganho tempo. O uso de um guia dedicado ao espaço, como a 1516, ela ajudaria no teu processo? Ou seja, você teria um guia mínimo para você sair daquilo ali? Aí eu faço essa pergunta, jogo numa escala, né, depois eu vou mostrar a escala aqui que eu joguei para validar isso daí, e aí os especialistas, realmente, se tivesse algo parecido da 1516 que pudesse harmonizar esses aspectos de missão, ele realmente seria um ganho significativo. Então, eu valido isso daqui junto com o IFI, EB, Brasil como um país, e aí esse tipo de guia ele é apresentado para o mundo. Até por isso, esse artigo em específico foi... Ano passado eu fiz em português, esse eu fiz em inglês, porque eu sei que esse tipo de coisa ele é utilizado mais para fora do que para dentro, né? A gente dá as ideias e a coisa vem depois meio que formatada lá de fora. Bom, o segundo é nível de envolvimento em requisitos específicos. Isso daqui é uma característica da certificação, onde você não vai olhar para todos os requisitos da mesma forma. Então, aqueles requisitos que são mais críticos, você vai olhar com mais criticidade.
certo? Então você vai olhar com mais carinho, né? Então, trocando em miúdos, você está lá, um filho doente, o outro não está doente. Qual que você vai olhar mais? O que está doente. 1 minuto, excelente. Não tem nem chance de dar certo em 1 minuto. Mas eu vou me esforçar. Vamos lá. Então, depois disso daqui, você tem, então, dentro da aeronáutica, vários documentos que vão falar, olha, quando você pegar um projeto, para esses requisitos aqui, você vai ter que olhar com mais profundidade, porque eles são carentes desse tipo de atenção. Esse tipo de documento não tem na área espacial. E aí eu pergunto para os especialistas, isso é importante? É importante você ter um guia que vai medir essa profundidade e a sua preocupação com esse requisito? Por último, a abordagem de OPC. Isso daqui é o que há assim, de mais moderno no mundo da certificação aeronáutica e é o que reduz muitos custos. Nada mais é do que você delegar parte dos seus requisitos, né, para aquela empresa que está desenvolvendo o produto. Ela vai fazer a parte da certificação. Né? Essa parte da certificação tem muitas aspas aqui porque você vai contra aquilo que eu falei no começo, né, de não ter interesse. Na verdade, ele vai facilitar boa parte desse processo de verificação. Isso daqui é bom porque reduz muito o custo. E aí a última pergunta é a criação de um escritório dedicado para o pós-certificação, ou seja, depois que aquilo ali, o mundo do espaço não existe, para o mundo aeronáutico existe. Os nossos amigos lá da DIRMAB trabalham com a gente muito nesse pós-certificação e dá muito trabalho. Observe, ó, a cara de tristeza dele, é muito trabalho mesmo, né? E isso aqui não tem para o mundo espacial. Por fim, a quinta deixa um trabalho, uma pergunta mais ampla, né, para justamente pegar essas lições aprendidas. E aí eu jogo na escala. Basicamente é o seguinte, a gente teve a proposta 1 e a 2, a 3 que eu acho, assim, particularmente era mais interessante, só que eu acho que eu não consegui abordar no nosso artigo. Mas a 1 e a 2 tiveram uma aceitação boa, ou seja, nível de envolvimento é importante, ter uma 1516 do espaço também é interessante. E esse tipo de proposta a gente deve subir depois desse artigo apresentado para as autoridades. E aí as considerações finais, eu deixo aqui, na verdade eu vou fazer aqui praticamente para os senhores, que eu sei que eu não tenho mais tempo. Mas essa análise que a gente faz agora para o mundo espacial, ela é justamente o que a gente pode aplicar no mundo espacial que a gente já aprendeu no mundo aeronáutico. Esse é o grande merchan desse artigo, né? O artigo número 13 do doutorado. Eu boto, que nem o Silvio Santos, são os filhos, né? Esse é o 13. Então, ele aqui, ele aborda isso, assim, o que a gente consegue chupinhar lá da aeronáutica e aplicar no espaço. Tem outros artigos que eu falo também, um caminho inverso, né? O que a gente consegue aproveitar do mundo espacial e aplicar para o mundo aeronáutico, que foi do ano passado, MBSE, que é a Engenharia de Sistemas baseada em modelos, aplicando aí na certificação aeronáutica. Senhoras e senhores, eu sei que as dúvidas são enormes, mas vamos lá, é o que eu tenho de tempo. Professor, por favor. Obrigado, Major. O senhor realmente gosta do tema, né? Temos tempo para uma pergunta de 10 segundos. Alguém tem alguma dúvida? Tá com fome. Major, parabéns aí pelo trabalho, excelente, como sempre, né? A minha dúvida é mais conceitual, né? Hoje, no ramo aeronáutico, o Brasil está estruturado com uma agência de aviação civil e com uma autoridade militar aeronáutica, Comando da Aeronáutica, né? A ANAC e o Comando da Aeronáutica. No ramo espacial, como que isso está sendo construído, estruturado? Hoje, se uma empresa nacional resolve fazer um produto espacial, tendo ou não aplicação militar, hoje como que é estruturado isso em termos de autoridades para essa atividade? Uma boa pergunta, que não sei se eu consigo responder em quantos segundos, menos 10 segundos, mas boa pergunta, eu exploro isso daí depois um pouco mais, assim que acabar o tempo aqui. Mas basicamente hoje, o espaço ele é totalmente subordinado à Força Aérea Brasileira, né? Sim. Claro que tem algum pezinho lá no Ministério da Defesa, mas, via de regra, essa parte tá conosco, né? Nas subchefias lá do EMAER. Então, como que acontece, né? Isso é uma coisa particular do nosso país. São poucos países que têm esse tipo de coisa. A gente consegue definir, pedir as coisas e a empresa nacional, né, faz a coisa acontecer. O KC-390 é algo... Normalmente, os países compram as coisas, né? Aqui no Brasil, a gente consegue pedir as coisas são desenvolvidas. Isso muito pelos os engenheiros que aqui estão, né? Então, assim,
Falando agora de empresa nacional e como que está estruturado isso. Geralmente é feito um estudo, né, de necessidades, aí vai entrar na engenharia de sistemas de novo, né? Mas e aí você localiza, ok, a gente precisa de um satélite. E aí é aberto junto com a EB, e aí geralmente é Maer, Ministério da Defesa, aí é aberto para as indústrias nacionais esse tipo de aquisição. É curiosidade, aí já era, né? Mas enfim, curiosidade, que como é que foi feito a debandada do mundo espacial dentro do contexto americano. O contexto americano era assim, também era subordinado à Força Aérea deles lá, só que uma coisa é você chegar lá para as autoridades da aviação americana e falar, ó, a gente vai precisar de 300 milhões de dólares para desenvolver um satélite, sendo que o país, no mesmo momento, está precisando de, sei lá, de 300 milhões de dólares para comprar caça para estar numa guerra real. Então, esse tipo de priorização no orçamento foi uma das coisas, né? Eu vou falar que foi a principal, mas foi uma das coisas que fez a Força Aérea Espacial Americana existir. Esse desmembramento, justamente para você tratar as coisas de forma diferente, né? E assim foi também com a Força Aérea saindo do Exército e por aí vai. Esses paralelos sempre existem na humanidade. Mas é mais ou menos isso. A gente conversa mais depois. Obrigado, Major.